Bom dia, meninas, graça e paz, né? Que a semana de vocês tenha sido uma semana abençoada, né? E como que ela foi? De gratidão ou de muita lamentação? Espero que tenha sido de gratidão, porque como nós vimos na semana passada, nós pertencemos ao rebanho do Senhor, né? O bom pastor, né? E que o Senhor possa estar nos conduzindo nessa manhã também, que nós possamos estar aprendendo mais um pouco da sua palavra, né? E o nosso estudo está se baseando no Salmo de número 23, sob o olhar de um pastor de ovelhas, né? Então nós vamos estar vendo nesse domingo, né? Vendo hoje a segunda parte do primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio, Senhor, de podermos estar juntas, Senhor, mesmo distante. Glorificamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor por nós, Senhor. Que a tua bênção esteja chegando a cada lar, Senhor. Que cada pessoa que está escutando, que vai escutar, Senhor, esse vídeo, Pai, que possa ser abençoado no nome de Jesus, Senhor. Cuida das nossas irmãs enfermas, visita cada uma, Senhor, com teu cuidado, com teu amparo, operando, Senhor, muitas vezes um milagre que é necessário, que estão necessitando, Senhor. Peço a tua direção, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja me usando, Senhor, para ser canal de bênção para a vida das minhas irmãs, Senhor. Eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço pelas nossas vidas. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Então, vamos lá, né? E a semana passada nós vimos um pouco do que é reconhecer o Senhor como nosso pastor, né? O nosso pastor. E hoje nós estamos continuando com isso. A primeira parte do versículo, ela só pode ser declarada por uma ovelha que conhece o seu pastor, que tem intimidade com ele. Tá? E a segunda parte do versículo, que nada me faltará, ela só pode ser declarada de forma positiva, corajosa, orgulhosa, pela ovelha que está plenamente satisfeita e contente com o seu pastor. Então, nesses dois casos, a ovelha ela tem que ter intimidade com o seu pastor, né? Tem que conhecer o seu pastor. E eu pergunto para você agora, minha irmã, quando você lê o versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o que passa na sua mente, né? Na maioria de nós, né, pensamos que quando lê esse versículo é porque não vai faltar nada para mim, não vou passar deficiência de nada, né? Eu não vou ter necessidade de pedir alguma coisa, porque Deus vai suprir tudo, né? Tanto em todas as áreas, né? Não vou precisar. Não vai ter falta de carinho, não tem falta de orientação, nem de cuidados, né? Nada me faltará, né? Então, muitas vezes nós pensamos dessa forma, né? Que nós não vamos ter falta de nada, né? Mas tem um outro significado, esse nada me faltará, né? É a ideia da ovelha, que ela está tão feliz, né? Está sendo tão bem cuidada pelo bom pastor, que ela não pensa, ela não anda ansiosa por nada, porque ela tem a certeza que o seu pastor vai cuidar de cada detalhe na sua vida, né? Não vai deixar faltar nada, né? Então ela com certeza pode falar, nada me faltará, né? E por um lado, se nós vamos olhar para Davi, para a vida de Davi, e lembrar de tudo que ele passou, né? E como ovelha, né? Como ovelha, a gente pode estranhar essa declaração dele, né, gente? Nada me faltará. Olha, ele foi perseguido por Saul, né? Que sempre procurava matá-lo de uma forma ou de outra, o Saul queria matá-lo, né? Teve problemas com Absalão, seu filho, né? Matou o gigante. Então, a gente vê que ele
se a gente fosse olhar assim só do ponto de vista humano, a gente ia ver, mas por que falar que nada me faltará, né? E ele foi uma pessoa que trabalhou muito, ele foi pastor de ovelha, e como pastor de ovelha, ele tinha que ter o cuidado, ele defendia suas ovelhas, ele matou urso, ele matou leão, então ele passava a noite ali cuidando das suas ovelhas, né? E com tudo isso, ele sofreu muito, gente, ele sofreu privações, ele lutou muito, e ele passou privações, ele passou pobreza, ele teve dificuldades, né, sérias, ele teve angústia de espírito. Então, vendo tudo isso, a gente fala assim, nossa, que absurdo. Ele escreveu um poema tão lindo e ainda declarar, nada me faltará, né? Então, nós temos que ter a visão desses dois lados, mesmo que nós sejamos filhos de Deus, mesmo que nós tenhamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos passar por momentos difíceis, né? E tem também, a gente voltando para a Bíblia, se a gente for no livro de Hebreus, lá no capítulo 11, que eles falam assim que é a galeria da fé, nós vamos ver como que aqueles homens, em nome de Deus, né? Por amor a Deus, eles passaram por muita dificuldade. A gente se lembra de João Batista, nós nos lembramos do próprio Jesus que padeceu muito, que sofreu muito, né? Então, nós temos que entender que mesmo com ovelha, nós vamos passar por dificuldades, mas o Senhor é o bom pastor, né? Jesus, que é o nosso bom pastor, né? Quando ele se achava entre nós, entre os homens, ele advertiu. Lá em João 16:33b, marque na sua Bíblia, leia aí na sua Bíblia, né? Ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, por mais que a gente seja dependente da graça e da bondade do Senhor, nós vamos passar por dificuldade. Mas nós não podemos perder de vista. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá? E uma das coisas mais comuns, um dos enganos, né, que existe no mundo atualmente, nos dias de hoje, é a gente pensar que as pessoas que estão prosperando materialmente é sinal de que tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Isso não é verdade, né? Então a gente não pode pensar, nossa, eu não tenho a presença, eu não tenho as bênçãos de Deus porque eu passo dificuldade. Não. Nós temos que ter certeza que o Senhor está conosco, né? E lá em Apocalipse, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 17, a palavra diz assim pra gente. Acha aí na sua Bíblia, né? E depois você marca. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, a pessoa que ela se firma, tem a segurança só na sua riqueza, Jesus adverte, né? Que nada disso, né, nos dá a certeza da presença do Senhor conosco, né? E Jesus também falou para o jovem rico, lá em Marcos 10:21, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Então, quando nós olhamos para os ensinos da Bíblia, nós podemos concluir que Davi não estava se referindo à pobreza material ou física quando ele afirmou, nada me faltará. Então, por isso, nós precisamos também parar um pouco, analisar, né, a nossa vida longa e seriamente, pensar seriamente, né? Nós primeiro precisamos reconhecer que, como aconteceu com muitos dos melhores homens, mulheres de Deus, podemos também passar por dificuldades. Então, isso a gente precisa reconhecer. Segundo, nós precisamos compreender
que nossa vida nesse planeta é muito rápida. E a gente pode sofrer algumas privações no domínio físico, e mesmo assim, o cristão, ele pode dizer, nada me faltará. Eu tenho certeza que cada uma de nós já passou por momentos muito difíceis, seja espiritualmente, fisicamente, né? E às vezes na parte de saúde, né? No físico, mas a gente sabe, né? Que a gente não vai ficar sem os cuidados do Senhor e a orientação do nosso bom pastor. Nós temos visto nesses dias, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de estar em casa, ali no nosso grupo de mulheres da igreja, quantas orações são pedidas, quantas pessoas enfermas, quantos problemas. E a gente tem visto também o mover de Deus, Deus operando na vida. Tem pessoas que têm sido recolhidas? Tem sim. Mas a gente sabe que em nenhum momento Deus desviou seu olhar, né? Deus atendeu as nossas orações, ouviu as nossas orações, né? Então, para a gente entender bem o significado dessa declaração simples, é preciso entender a diferença que existe entre o bom pastor e o impostor, né? O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele tem atenção, ele ama as suas ovelhas, né? E também, mas o impostor, ele ignora as carências das suas ovelhas. Para ele, se morreu, se está doente, para ele não é o que importa, né? Então, nós precisamos ter bem certo na nossa cabeça, na nossa vida, no nosso coração, quem é o Senhor da nossa vida, né? O Senhor Jesus, ele falou que quem quer segui-lo não pode servir a dois senhores. Ou se pertence a um, ou pertence ao outro, né? Como eu falei no domingo passado, ou nós somos de Jesus, ou nós não somos de Jesus. Não tem meio termo, né? E o Senhor é o que domina a vida das pessoas, né? É Ele quem cuida de cada detalhe das nossas vidas, né? Então, o autor mesmo nesse livro, né, que a gente está se baseando no estudo, ele reconhece, né? Ele tinha muito contato, né? Ele foi pastor de ovelhas, sim, mas ele se tornou um pregador da palavra, e ele se considerava também um cientista, né? E ele teve muito contato com todo esse tipo de pessoas, muito importante, né? E ele diz que, apesar da aparência de sucesso, eles continuavam pobres, né, espiritualmente, com as almas ressequidas, né? Eram pessoas sem alegria. Ela era segura no que elas tinham, né? Mas ela não tinha, assim, certeza de um Deus presente na vida delas, né? Elas estavam seguras, mas nas mãos do Senhor errado. E também ele falou assim que existia um contraste, né, entre essas pessoas que ele conhecia, que eram ricas, que tinham sucesso, e outras, vários amigos, né, que eram relativamente pobres, né? Pessoas que conheciam dificuldades, perdas, que lutavam para sobreviver. Mas como pertenciam a Cristo, né, e já o reconheciam como Senhor e Salvador, eles achavam paz. Uma paz que cedia a todo entendimento. Então, é aquela paz que muitas vezes nós temos, né, que as pessoas não entendem. Mas como? Estou passando por um momento tão difícil, de enfermidade, de problema na família, né? Às vezes perda de emprego, mas eles têm paz. Mas é porque nós sabemos quem é o nosso pastor, né? Então, as pessoas estão sempre procurando segurança em si mesmo. E são inquietas, inseguras, né? Elas são ambiciosas de mais riquezas, querendo isso e aquilo, e nunca estão realmente satisfeitas espiritualmente. Em contraste, o cristão, ele é simples, a pessoa humilde, né?
E aqui a gente fala pessoa humilde, não é aquela pessoa que mora num casebre, que anda com um chinelinho velho, não, mas aquela pessoa que é humilde, que ela reconhece, né, a soberania de Deus na vida dela, reconhece a vida do irmão sobre a vida dela também. Então, é a ovelha do pastor e ela pode mesmo na dificuldade falar orgulhosamente, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o pastor para quem nenhum problema é grande demais. Então, é engano nosso pensar que nós não podemos passar nossas necessidades mais íntimas para o Senhor, que Ele não vai conseguir. Ele é acima de todo problema, não tem problema maior, grande demais para Ele, né? E Jesus, Ele disse lá em João 10, 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E foi isso que Jesus deu para nós, né? A vida. E essa vida ele deu, e ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus, né? E Deus tem sido misericordioso com a gente, que tem nos ensinado através das lives, através ali da vida do Alfredo nos domingos, através da Shirley, né, da Silvana, José Paulo. Então, o Senhor tem nos alimentado e isso tem feito a nossa vida ser abundante, né? Como o pastor que cuida das ovelhas, guardando e as protegendo, assim nós temos um pastor, nosso protetor, que não dorme e nem cochila. Salmo 121, 4. Então essa é a certeza que nós temos. Você está dormindo, você acorda, seja o seu sono bom ou ruim, o Senhor estava presente ali do ladinho, né? Conduzindo a nossa vida, né? Não permitindo que o oxigênio faltasse para nós. Não é muito gostoso saber que tem esse bom pastor do nosso lado, né? E apesar de termos um pastor que cuida, que nos ama, muitos cristãos se acham insatisfeitos, querendo aproveitar os dois mundos. E como a ovelha acha que a grama do outro lado da cerca é mais verde, então tem o cristão que ele não, às vezes não está satisfeito ali onde ele congrega, mas ele quer ir bicar a grama lá do outro, né? Então, para ele sempre tem alguma coisa faltando. Então, existe esse tipo, né? E é como essa é a ovelha. E o autor, ele conta uma história para a gente, né? Sobre uma ovelha que ele teve. Uma ovelha muito bonita, né? E ele fala que essa ovelha parecia muito com algum tipo de cristão, né? E que quer servir a dois mundos. E era uma das ovelhas mais belas que já possuiu. Era forte, bonita, olhos brilhantes. As suas crias eram sempre os cordeiros fortes que cresciam rapidamente. Mas apesar de todos esses atributos, né, atraentes, ela era descontente. Uma saltadora de cerca, né? E ela não estava satisfeita. Os pastos que ele oferecia eram mais verdejante, a água, tudo, mas ela não estava satisfeita. Ela queria ver do outro lado da cerca. E ele colocou o nome dela de Dona Irrequieta. E ele disse que ela causou muitos problemas, mas para o restante do rebanho, né? Porque ela sempre furava a cerca. E o pior de tudo, que ela ensinava os cordeirinhos dela a fazerem o mesmo. E logo eles se tornaram habilidosos em fugir junto com a mamãe, né? E o pior de tudo era o exemplo que ela dava para as outras ovelhas. Tá? E depois de suportar, ele continua, né? Depois de suportar suas fugas durante todo o verão, afinal cheguei à conclusão de que teria que sacrificá-la para evitar que o resto do rebanho se tornasse irrequieto. Foi uma decisão difícil, pois eu a amava. E era uma ovelha que, apesar de meus esforços para dar-lhe o melhor de
tudo, ainda queria outras coisas. Ela não era como a ovelha que disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso, minhas irmãs, é uma advertência para o cristão carnal, aquele que fica desejando o que está lá no mundo, querendo servir a dois senhores, né? Às vezes a gente fala um pé no mundo e um pé na igreja, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Como ela foi sacrificada ali, por muito pouco a gente perde essa intimidade com o Pai, a gente perde a intimidade com Jesus. Então nós precisamos ver, pensar na nossa vida, que tipo de ovelha eu tenho sido? Essa ovelha irrequieta, que sempre acha que o pasto do outro é melhor, que a comida que é servida em outro lugar é melhor? Ou eu posso dizer como uma ovelha, né, que sabe quem é o seu Senhor, sabe quem é o seu Salvador e pode falar com certeza: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então que nós possamos, né, através desse versículo, através desse pequeno estudo que nós fizemos nessa manhã, nós possamos, né, reconhecer, como já falamos, quem é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. E ter a certeza que nada me faltará. Porque Jesus mesmo, mais uma vez eu repito, ele falou para nós, deixou escrito para nós, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vamos vencer o mundo, em nome de Jesus, né? Que esse tempo que nós estamos vivendo, muitos reclusos, né? Sem poder estar junto, participando, que a gente possa trazer isso como experiência de vida para nós. E saber que mesmo que a gente não possa estar lá na igreja presencial, não estar junto com os irmãos, mas que a gente possa saber que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus nos abençoe, que o domingo de vocês sejam debaixo da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, né? No próximo domingo estaremos estudando o segundo versículo, parte dele, né? Que Deus abençoe, meus irmãos. Um bom domingo.